Olá, amigos, como estão? Tudo bem? Olha que maravilha estarmos aqui mais uma vez nesse projeto Construindo Pontes. Estamos a cada encontro colocando uns tijolinhos a mais, aumentando, ou melhor, diminuindo a distância que talvez possa estar existindo entre pais e filhos, e estes filhos que de repente não estão mais em casa e que não estão mais aí na convivência desses pais seguindo a Cristo Jesus e estando na igreja. Hoje temos um tema com um título muito especial, Laços de Amor. Isso pode trazer boas lembranças a vocês, muita afetividade, não é mesmo? E para falar sobre o que significa esse laço de amor de uma forma mais especial, nós temos aqui duas amigas que vocês já conhecem e nós temos a alegria de ter elas conosco mais uma vez. Heloísa Vargas, psicóloga, e Betina Pinto, que é comunicadora, jornalista e trabalha aqui na União Sul Brasileira cuidando desta área. Bem-vinda, meninas! Olá, tudo bom, Heloísa? Tudo bom, Betina? Tudo bom, Denise? Que bom poder estar aqui. Que bom, gente. Laços de amor. Eu acho que pais e filhos constroem muitos laços, né? E laços de amor tem tudo a ver com esse relacionamento entre pais e filhos. Mas pode ser que num desse momento alguns estejam desatados. Existe alguma forma de a gente conseguir fazer com que esses laços sejam reatados? Será que existe uma fórmula? Existe algum segredo para que isso possa acontecer? É legal a gente pensar que quando a gente fala em laço, é sempre algo bonito, né? Uhum. Um laço bonito, né? Uma fita que faz um laço bonito. E o papel do laço é enfeitar. Uhum. Né? Mas para que ele faça sentido, ele tem que estar amarrado, né? Ele tem que estar feito. Né? Porque a fita solta não gera o laço. E quando o laço está muito apertado, né? A fita está muito apertada, o laço também não fica bonito. Então, aí a gente já começa a pensar no contexto da relação pais e filhos. Né? Quando o negócio está muito solto, né? Quando a gente não entende o nosso papel, que a gente já conversou aí numa outra oportunidade, né? Como mães ou como pais, a gente deixa o negócio muito solto e não faz aquilo que a gente deve fazer. Ou aperta demais, Heloísa, né? E acaba fazendo com que esse filho espirre, né? Salte longe, não queira nem saber dos pais. Então, o laço de amor é um laço equilibrado, né? Em todas as duas questões que você trouxe, tanto apertado demais quanto solto demais, tudo isso causa sofrimento. Nos dois lados, né? Nos dois lados, né? Então, para que isso possa realmente acontecer e que o laço realmente enfeite, é preciso, eu acho que, acima de tudo, o amor incondicional. Uhum. O que é esse amor incondicional? Eu ia comentar alguma coisa a esse respeito, mais ou menos nessa linha, Heloísa. Tipo assim, do que é feito esse laço? Para amarrar, para fazer essa fita, não é? O nosso material aqui vem falando a respeito de uma palavra muito especial e que Deus nos segura com esse laço. Nós somos alcançados por esse laço, que se chama graça. O que é graça para vocês? Então, eu vejo que é esse amor incondicional. Uhum. Apesar das escolhas. Sim. Meu amor, ele permanece. Mas a gente sabe que a graça é uma coisa que eu não mereço. Uhum. Por isso que é incondicional. Não importa o que eu faça. Eu recebo essa graça. Mas eu não mereço receber. Mas é tão difícil isso. É por isso que isso não é humano. Uhum. É divino. Se eu quero dar e ter esse laço de amor na graça de Deus, eu preciso estar conectada com Deus 24 horas do dia. Porque eu não vou conseguir amar alguém que faz as escolhas que eu não quero que ele faça. Que é pior, não importa. Graça, você não merece, mas você recebe. Uhum. Então eu vejo por esse aspecto. A conexão com Deus é algo imprescindível para que essa graça aconteça dentro do relacionamento pais e filhos. A conexão com Deus, o relacionamento com Deus, como a Heloísa coloca para a gente, é o segredo, né? É o ingrediente principal, né? dessa relação toda, né? Do que vai acontecer com essa relação. E é bacana pensar que sim, a graça ela é divina, né?
mas ela é presente e é constante. Independente do que eu fiz ou do que eu continue fazendo, ela está presente, né? Deus deixa ela disponível para mim. Então, independente de quem eu seja, ou do que eu tenha feito, do que eu continue fazendo, Ele continua me amando e a graça dele continua disponível para mim. Eu acredito que isso ensina muito para a gente como pais e filhos, né? Ensina muito, principalmente para nós como mães e pais, né? Como que eu vou fazer o que Deus fez comigo na vida do meu filho? É claro que a graça ela é divina, né? Não tenho como agir exatamente da forma como Deus age comigo, mas eu posso aprender com isso. Mas de que forma que eu aprendo? Daí vem o que a Heloísa acabou de falar, né? Por meio do meu relacionamento com Deus, é que eu vou aprender a me conhecer, a me aproximar mais dele para estar próxima dos meus filhos como eles precisam. Eu preciso estar próxima de Deus porque Deus é a perfeição. Né? Eu, quanto mais próxima do Senhor, melhor vou enxergar os meus defeitos. Aquilo que está, que é ruim dentro da minha pessoa, que faz parte, né, de repente, da minha personalidade, do meu temperamento, aquelas coisas que não são legais. Então, isso, ao estar próximo de Deus, isso fica muito mais claro para mim. E eu vou notar como Ele é gracioso comigo, apesar de quem eu sou. E ao notar isso, eu posso também permitir que o Espírito Santo faça um trabalho em mim. Por quê? Por que isso é importante? Porque senão eu vou continuar agindo como sempre agi. Né? Eu vou continuar sendo aquela pessoa que tem falta de paciência, né? Aquela pessoa que é irritadiça, né? Que vai ter sempre palavras duras, certo? Então, não é dessa maneira que eu vou compartilhar graça. Né? Eu não tenho por mim mesma a capacidade de gerar graça, porque a minha natureza é o tomar lá da cá. Né? Como ser humano, a gente se incomoda com a mágoa, a gente tem dificuldade para perdoar, não é? E graça, nossa, eu vou perdoar. A graça, ela abre as portas para um relacionamento com o outro de um jeito que ele não merece. Mas eu vou amar essa pessoa. Né? E eu acho muito interessante, eu acho que até já falei aqui, ou talvez você vai escutar mais de uma ou duas vezes essa frase que a gente precisa aprender a amar o outro, não da maneira como ele merece, mas como ele necessita ser amado. Então, eu estar ciente de quem eu sou, de toda essa minha dificuldade, é importante para eu permitir Deus me mudar, para que eu possa oferecer a graça. Senão eu não ofereço. Eu não ofereço. Quando você fala, Denise, em amar o outro, não como ele merece, mas como ele precisa, eu preciso pensar no significado da palavra amar. Amar não é um sentimento. Amar é atitude. Amar é ação, é um verbo. A palavra é um verbo e o verbo requer uma ação. Então, como é que eu amo? Né? Como é que eu expresso esse amor? Com atitudes, com comportamentos. E quais são esses comportamentos? Quanto mais perto eu estiver de Deus, quanto mais eu conversar com Deus, né? Exatamente, melhor eu falo com os meus filhos, melhor eu estou perto deles. O exercício dessa graça vai nos levar a uma dependência que é a única saudável para o ser humano, é a dependência de Deus. Né? É você lidar com Deus da forma como você recebe a graça, você pode transmitir essa graça. Então, é a única forma de que aconteça essas atitudes de amor para quem, entre aspas, não merece, porque nós também não merecemos e recebemos, é assim que nós vamos entender, dependendo de Deus. Deixa eu sublinhar, desculpa, Denise, deixa eu só sublinhar uma frase que a Heloísa acabou de falar, que a única dependência saudável para o ser humano é a dependência de Deus. Não é a dependência do pai, não é a dependência do filho, é a dependência de Deus. E quando nós dependemos de Deus, como você fala aqui, quando nós aprendemos a nos relacionar com Deus, né, o nosso relacionamento com os nossos filhos muda. Completamente. A gente começa, na prática, a viver esse amor. Porque assim, ó, a graça, uma das coisas maravilhosas que a graça nos concede é a sensação do perdão. É saber de que eu sou perdoado, de que eu estou sendo justificado, embora tenha errado. Como pais e como mães que vivem essas dificuldades de relacionamento com os filhos, especialmente nesta que nós estamos agora aqui tratando tão
próximo, né? Pais que têm filhos que se afastaram do Senhor, que vem aquele sentimento de culpa, que vem à mente todas as coisas que de repente tenham feito errado. Então, o pai, em primeiro lugar, ele precisa receber essa graça. Ele precisa entender que essa graça que Deus tem é para ele, que ele é perdoado por aquilo que ele deixou de fazer, que ele pode alcançar a graça desse Deus para a falta de exemplo, de repente, que ele deixou de dar. Né? Mas é interessante que essa graça que Deus vai conceder a mim como pai, como mãe, ela vem junto com um auxílio para que eu viva de acordo com a graça que Ele me concede. Então, eu queria pontuar essa questão aqui, porque a gente precisa oferecer a graça para os filhos, mas eu preciso entender que eu também sou alvo dessa graça, porque eu preciso dela, não simplesmente como pecador, mas como aquela pessoa, como pai e como mãe, que é falha, que erra, sem querer, mas que também errou propositalmente, porque não teve controle, não quis seguir, não quis ouvir a voz do Espírito Santo, sabe? Essa graça é para mim, é para você, e isso é tão importante, porque isso é libertador. Saber que eu sou alvo da graça de Deus, isso é libertação. Para eu poder construir as pontes que são necessárias. Porque senão eu fico presa a uma velha pessoa. Aí que está um lance interessante. Essa graça que eu recebo, ela vem para me impulsionar a ter uma nova vida em Cristo, não é? É uma nova chance sempre. A graça de Deus também pode estar conectada com este conceito de termos uma nova chance. E essa nova chance não é para que eu volte a uma velha vida, mas para que eu seja uma nova pessoa. E se por acaso eu cair, eu tenho de novo a graça para me levantar, para me alterar, para me transformar. E isso, Luiz, eu acho tão importante, porque a gente carrega as nossas dificuldades, a gente olha para o filho e vê, nossa, aquilo ali ele herdou de mim, né? Mas eu já estou mais madura, eu consigo lidar com a situação, mas ele não. Entende? Então, eu preciso dessa graça. Pode falar, Betina. Essa palavra que a Denise usou, né, que é libertador, né? Essa palavra faz toda a diferença na vida de pais que têm filhos afastados dos caminhos de Deus, né? Libertação, libertador. Quando eu entendo que, apesar de ser mãe ou de ser pai, eu sou tão filha quanto meu filho é filho, ou minha filha é filha, né? Então, a graça está disponível para mim também, assim como está para o meu filho e minha filha. Sim. É de fato libertador. Porque é como se a gente deixasse de carregar uma culpa, né? Que, de repente, a gente não precisa mais carregar. Ou não precisou. Então, acho que nunca precisou, mas a gente carrega. Exato. Né? É libertador. Porque a graça é isso. E quando a Denise fala do novo, eu acho bem importante, porque eu já vi milagres acontecendo dentro de casa, de famílias, famílias sendo restauradas. Por quê? Porque o pai e a mãe entendeu que é uma nova criatura. Que é uma nova pessoa. Foi alcançado pela graça. E foi alcançado pela graça. E pelo exemplo, os filhos seguiram isso. Sabe então, o quê? Isso é muito importante. Eu estava aqui pensando uma coisa. A gente pode ser alcançado pela graça, mas a gente não recebe a graça às vezes. Deus dá. Né? Ele fala assim, está aqui, e ele propicia, sabe? Eu estou sendo alcançada aqui, mas esse alcançada não significa necessariamente que eu me apropriei dessa graça. É como se eu tivesse com os meus braços fechados, segurando tanta coisa, tanta culpa, tanta coisa, tanta mágoa, tanta vergonha, que eu não consigo soltar isso para receber a graça. Aí vocês me fazem lembrar de Jeremias 29:11. Eis que tenho pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Entende? Então eu estou ali amarrada. Não quero soltar. O Deus do universo está tendo pensamentos de paz com relação a mim. Só que isso não é só a mim. É ao meu filho. Ele também tem pensamentos de paz com relação à minha filha. E é isso que a gente precisa entender. Porque isso é a graça. O Deus do universo tem pensamentos de paz e eu fico lá, na minha culpa e na minha vergonha. Então, e quando a gente carrega... Desculpa, Denise. A gente aqui vai que vai. Quando você fala pensamentos de paz, né? A gente tem que entender que não é a gente que salva os filhos. Sim. Que não é nossa responsabilidade salvar os nossos filhos. Isso é papel de Deus. Gente. Quando a gente entende isso, a gente consegue desfrutar dessa paz que Deus pensa e tem para nós.
Entendo. Mas quando a gente acredita que eu preciso fazer alguma coisa para salvar o meu filho, que a salvação do meu filho depende da minha atitude, daí a gente se enrola de tal forma e a gente não consegue agir da maneira como nossos filhos precisam que a gente haja. Com amor, né? Espelhando a graça, né? E dando espaço, dando liberdade, mas apoiando, estando presente. Então, calma, você não é responsável pela salvação dos seus filhos. O que você pode fazer e deve fazer é dar o testemunho. É viver, né, a graça no seu dia a dia, é viver a palavra no seu dia a dia, viver um evangelho prático, para que ele possa olhar para você e dizer, opa, peraí, eu também quero isso na minha vida. Agora tem outra questão, né? Às vezes eu posso olhar, abraçar essa graça aqui assim, olhar para ela e dizer, né? Olho ela aqui nas minhas mãos e digo assim, não, mas eu não mereço ela. Eu sou muito pecadora. Eu fiz muita coisa errada. Eu não... Sabe? E daí eu vou abrindo mão, né? Quando um pai faz isso, que esperança ele tem de que o filho vai ser alcançado pela graça? Entende? Então, essa questão de eu me apropriar da graça para mim mesma, né? E entender que mesmo não sendo merecedora, ela é real. E que eu não preciso fazer para conquistar, porque o Senhor já fez para me oferecer. Então, o que acontece? Eu vou ter condições de olhar um futuro e ver que meu filho pode ser alcançado pela essa graça. Ele não precisa ser perfeito para alcançar essa graça, porque muitas vezes acontece isso. A gente olha para aquele filho e fica pensando assim, não, esse meu filho tem que parar de beber, ele tem que parar de fumar, ele tem que parar de ir na balada, ele tem que deixar isso, sabe? Fica pontuando um tanto de coisas que acha que ele tem que mudar primeiro antes de receber a graça de Deus. Então, mas isso pode acontecer justamente porque eu estou aqui trabalhando, sabe, para Deus me aceitar, de ser perfeitinha. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser ou fazer o melhor. A gente está, assim, cada dia buscando ser mais semelhante a Cristo Jesus. Mas isso é obra dele em nós, porque a nossa obra é trapo de imundície. Mas quando você fala que abriu a mão da graça, me parece que essa pessoa não se perdoa. Exatamente. Né? Não aceita, né? Não recebe. Então, precisa entender que o perdão, precisa aprender a se perdoar, precisa entender que daqui para frente é uma nova criatura, é uma nova pessoa, e Deus vai operando, porque isso é a graça. Você não merece, mas você recebe. Um perigo muito grande. Enquanto eu não me perdoo, eu não aceito o perdão de Deus. Eu não consigo perdoar os meus filhos. E daí... Também. É consequência. É consequência, uma coisa leva a outra. A palavra graça aqui, ela pode ser desmembrada, né? Um G de gentileza. Como que a gentileza, ela faz parte... Veja, a gente estava falando aqui da fita, vamos voltar à nossa ilustração. Do laço, né? Laço de fita. O laço do amor é feito de uma fita e essa fita a gente está identificando como sendo a graça, né? Então, vamos colocar que esse laço é multicolorido. Ok? Aí agora a gente vem com a cor aqui da gentileza, que está nesse laço, nessa fita que vai fazer o laço. E por que não pode acontecer agora de forma prática, dentro de casa, atos de bondade? Por favor, né? Por que você não pode pegar uma bacia de água quente, colocar um chazinho e falar, meu filho, coloque seus pés aqui. Nossa, talvez ele leve até um susto. É o cuidado que vem com a gentileza, né? Alguma coisa diferente dentro de casa. Você sabe, que possa trazer essa gentileza. Isso me fez lembrar uma história que não foi de mãe com filho, foi de uma mulher com seu marido. Que todas as noites chegava bêbado em casa. Todas as noites. E ela o que fazia? Ela fazia alguma coisa por ele. Você está dando o exemplo do chá, né? Conheço essa história. Você conhece essa história? Aí, até que um dia esse homem chega com outro dizendo que não importava o horário que ele chegasse em casa, ele ia ter alguma coisa para comer, que a mulher ia levantar e fazer alguma coisa para comer. Quer dizer, é um ato de gentileza que foi durante tanto tempo assim. Veja bem, o exemplo da graça imerecida. Porque que mulher faz isso? É muita graça nisso.
sabe? É muita coisa de Jesus na atitude de uma pessoa assim. Não é humano, né? Não é humano, né? Que esse homem não teve outro jeito senão se render a essa graça que não era dela, mas que ela era a pessoa que transmitia uma Era o graça canal que vinha da de Deus. graça, Era o né? canal da graça. Então, perfeito, né? Quanta coisa a gente pode fazer aí de coisas gentis. Agora a gente pode fazer uma pausa para o pessoal que está nos acompanhando pensar um pouquinho, né? E aí, Concordo. o que você fez nessa última semana, O né? que pode ser um ato de bondade? O que você pode fazer daqui para frente? Exato. Entende? O que Se não você fez pode fazer? ainda, Exato. O que Põe você aí pode de fazer? desafio, hein? Hoje, amanhã, depois de amanhã, tal, todo dia. Uma coisinha. Vamos para a letra R, de refrigério. E que cor tem essa palavra que vai compor aí esta fita da graça? o refrigério vem como um alívio, como um bálsamo, né? Para mim é verde, Denise. Para falar em cor, para mim é verde. Né? Que vem, que preenche, sabe? Que traz paz, que traz calma, né? Que acolhe. Então, são atos também, né? São como eu atos. posso expressar esse refrigério na vida dos meus filhos? De repente, nessa convivência que a gente está tendo, tão tumultuada, tão turbulenta, né? Quando ele pensa ou ela pensa em falar comigo, ou pensa em mim, já vem na cabeça, nossa, mãe vai reclamar de novo, vai brigar de novo, vai questionar de novo. Calma, né? Dá uma pausa aí, dá um tempo para ele respirar, acolhe esse filho, né? De uma forma que ele se sinta especial, porque ele é especial. Sim. Né? Para que você consiga fazê-lo entender que a graça também está disponível para ele, por meio das suas atitudes. Ah, certo. É aquele carinho, né? Eu acho que está meio próximo até a gentileza. Porque O cuidado, né? O cuidado, né? Aquele abraço gostoso e tudo mais. GRA, A de aceitação. E aí? Essa é a parte difícil. Maravilhoso. É maravilhoso, mas é difícil, Heloísa. Mas é tudo o que precisa, sabe por quê? Eu queria que a gente parasse um pouquinho para pensar que o corpo fala. E às vezes Que coisa a importante gente você está tocando agora. porque às vezes a gente num olhar pode detonar com a pessoa. Então, aceite no olhar, sabe? Entenda as escolhas, mas aceite que você consiga olhar no olho da outra pessoa e ela entenda que ela não concorda com o que você pensa, ela não concorda com o que você está fazendo, mas ela aceita o ser humano. É uma das coisas mais difíceis, mas é fundamental que eu separe o pecado do pecador, porque Deus faz isso. E isso é a graça. A gente tem a tendência de aceitar o outro se ele está de acordo com o meu Exatamente. modelo, né? E isso é muito complexo. Por mais que seja sangue do meu sangue, carne da minha carne, é uma pessoa diferente. É o outro. É outro. É o outro. A Heloísa falou dessa questão que é tão importante, que é o olhar, né? O corpo da gente fala e fala o tempo todo. Às vezes grita. Não está nem falando, está gritando, né? E se a gente for pensar, por exemplo, em termos de comunicação, há algumas teorias que falam que apenas 5% da comunicação se dá pela linguagem falada, pela linguagem verbal. E o restante todo, olha quanto corporal, a gente tem aí, é a linguagem corporal. Então, é o olhar, é a expressão, são as atitudes, os gestos, né? Tudo isso fala. Como a gente precisa contar até 10, não é? Às vezes passa um pouquinho. Respirar. Respirar. Gente, eu digo assim, que nós precisamos muito do Espírito Santo, porque aquele gomo do domínio próprio precisa entrar forte aqui, né? Porque eu preciso dominar minhas emoções, eu preciso dominar meus sentimentos, certo? Porque senão rápido eu transpareço o meu sentimento de decepção, de raiva. O meu filho pode ver que eu fiquei triste? Pode. Olha, eu não consigo imaginar que Jesus, ao ver Pedro negando, ele tenha mantido uma expressão normal. Ele sabia que estava acontecendo, ele sabia que ia acontecer. Ele teve serenidade, mas ainda num olhar triste, ele demonstrou amor. Amor e aceitação, Denise. Exato. O olhar de Jesus a Pedro foi de aceitação. Mesmo ele fazendo a escolha que ele estava fazendo. Judas, a mesma coisa. Mas eu só consigo desenvolver a aceitação quando eu consigo parar para pensar sobre o que eu estou pensando.
O que eu quero dizer com isso? Que os nossos pensamentos têm que ser questionados. Eles não são verdades absolutas. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou me sentindo dessa forma? O que está acontecendo? O que me levou a isso? Será que esse é o momento adequado para eu expressar isso para o meu filho? Será que ao expressar isso, ele não vai se sentir menos aceito ou que eu estou julgando? Perceba que é diferente de dizer que eu estou triste, que eu não concordei, né? Percebe? Mas é o pensamento e o sentimento ou a atitude de julgamento. É tudo que o filho e a filha não precisam nesse momento. É o julgamento. Se a gente está conversando com alguém que é muito impulsivo, deixa eu só dar uma dica. Como eu aqui, por exemplo. Respira primeiro. Porque sem respirar, você não vai conseguir pensar. Então, respira, caminha, e aí começa a fazer todo o questionamento que você traz, né? O que está passando pela minha cabeça agora? O que está me vindo? Por que eu estou reagindo dessa forma? E aí você vai conseguir entender você para ter esse olhar de aceitação. E quando a gente fala nisso, a gente fala em comunicação afetiva. O que é a comunicação afetiva? É a que acolhe o outro, né? É a que aceita. Independente se é de acordo com o que eu concordo ou não, mas eu preciso aceitar, eu preciso respeitar. Então, isso tudo faz parte da forma como eu me comunico com o outro. Como eu ouço, como eu falo, né? Como eu respeito, né? Como eu me coloco nessa relação. Porque é importante que o filho entenda também o posicionamento da mãe ou do pai. Né? Meu pai e minha mãe não concordam com isso, porque vai contra o que eles pensam, mas eles estão aqui comigo, eles estão ao meu lado, eles me aceitam. Opa, então eu tenho alguma coisa a mais do que apenas a religião ou os princípios religiosos que não são de acordo com meu pai e com a minha mãe. A gente tem que aprender a olhar os filhos, tirar o foco do erro dele, tirar o foco do problema dele e olhar ele como aquele ser que é amado, que tem tantas outras coisas, porque normalmente o pai fica preso, né? Ele fica focado naquele problema que o filho cometeu, naquele erro que ele cometeu, naquilo que vai acontecer como consequência, e daí ele gasta tanta energia em cima disso, que ele não consegue ser presente na hora que precisa, ele não tem forças físicas para poder se manifestar no momento que o filho está precisando de suporte, de apoio, e ele vai pelo lado só do emocional, né? Não consegue nem mais raciocinar direito para poder ajudar esse filho. Então, essa aceitação, a gente está vendo assim, que graça tem a ver com gentileza, tem a ver com refrigério, a graça proporciona refrigério, a graça, ela proporciona a aceitação, mas a graça também proporciona consolação. De que maneira? Como assim? E aí, Heloísa? Ela já me olhou aqui, eu olhei para ela. Eu vejo a consolação como um apoio, como um suporte. Você está ali, você está do lado, né? E você está dando aquele apoio, aquele suporte que seu filho precisa. Tua vara e teu cajado me consolam. Deus é o nosso consolador, não é? Independente da escolha que ele faça. Sim. Né? Eu estou ali, eu estou do lado, eu estou consolando, eu estou apoiando, eu estou, né, com ele. É isso mesmo. Eu quero trazer um exemplo pessoal. Sim. Quando minha filha esteve longe, né, da igreja, longe dos caminhos do Senhor, eu senti em Deus essa consolação. Daí não só a gente como mãe e pai consolando, né, os filhos, mas Deus nos consolando também como filhos. Né? E as coisas começaram a mudar no meu coração quando eu entendi que eu podia despejar tudo que eu estava sentindo nos pés de Jesus, né? Mas também receber dele o que ele estava pensando a meu respeito, para mim e para minha filha também. Né? Então, Deus é o ser que nos consola, é aquele que também está presente para nos consolar. Isso. Então, graça também é isso. É recolher todas as tuas lágrimas, e elas são muitas, eu tenho certeza. Né? Você já deve ter chorado muito, vai chorar muito mais ainda, mas saiba que aos pés do Senhor você terá consolação. Né? Porque muito mais do que você querer a salvação dos teus filhos, Deus quer a salvação deles. Quando eu ouvi essa frase de uma amiga, de que muito mais do que eu amo a minha filha, Deus a ama, sabe, parece que um fardo gigantesco saiu dos meus ombros e eu comecei a entender um pouco da graça na prática. Então, graça também é Deus consolando a gente, acolhendo, dizendo, vem cá, filha, você que é mãe, vem cá. Você não errou. Ou se você errou, peraí, eu estou aqui, eu te preencho, eu te completo. Né? Então, Deus também é o Deus da consolação. Sim, porque não tem como, a gente errou.
A gente erra, não tem como. Por mais que eu tenha o desejo de ser a mãe perfeita, eu não sou. Eu sempre vou errar, eu errei, eu erro e vou continuar errando. E vou continuar errando, isso é importante ficar bem claro, né? Então, mas aí essa graça vem aqui para me consolar, né? Isso é extremamente importante. E a última letra desta palavra graça, ela vem mostrando que a graça também, além de tudo isso, é ânimo. De que maneira, gente? É bem importante a gente lembrar, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, ele já disse isso para nós. E eu acho isso maravilhoso, né? Eu não posso perder a esperança. Eu não posso perder a graça de Deus sobre o meu filho, a graça de Deus sobre a minha vida. Então, o ânimo, ele vem para mim e vem para que eu tenha esse ânimo pelo meu filho também. Então, como você traz a tua experiência, né? Foi um passado, mas hoje existe um presente. Então, pai, é isso também, né? Tem de bom ânimo. Deus está com você, você vai obter essa graça e vai ver essa graça acontecendo dentro da sua casa. Nós não podemos perder nunca a esperança. Amém. E eu entendo que o ânimo está muito próximo, muito associado, muito conectado com a consolação. Né? Porque um Deus que consola é um Deus que traz ânimo. Ele fala pra gente assim, né? Eu recolhi suas lágrimas, ok, tá tudo certo, mas agora levanta a cabeça. Exatamente. Vamos em frente que você não tá sozinha. Eu tô junto com você e vamos lá que vai dar certo, né? Então é o Deus que traz o ânimo. Heloísa, suas palavras finais em relação a esse conceito que nós trabalhamos hoje. A graça é para nós entendermos que nós recebemos, mas não é para ficar só para nós. A graça é pelo meu filho. A graça é para minha filha. Então, eu tenho que receber essa graça e compartilhar essa graça através da esperança. Betina? Eu quero ir nesse sentido do receber a graça, né? Então, abra os braços, né? Solte o sentimento de culpa, de vergonha e qualquer outro sentimento que você está vivendo nesse momento e está remoendo e lamentando o passado e está presa a esse sentimento. Largue isso e receba essa graça. Ela está disponível e pronta para você. Constantemente. Quando você recebe, ela faz a diferença na sua vida, alivia o seu fardo e certamente você vai fazer a diferença na vida do seu filho, porque a graça disponível para você também está disponível para ele. Muito obrigada, amém, por isso. Amigos, eu finalizo dizendo e reforçando a ideia de que graça é o caminho da segunda chance, certo? Embora a gente tenha entendido que ela tem a ver com a gentileza, com refrigério, com aceitação, com consolo e também com o ânimo, isso tudo, se a gente juntar, a gente vai notar que sim, é uma oportunidade que nós recebemos para sermos novas criaturas. E você tem essa oportunidade por causa de Cristo Jesus. E esse Cristo que formou o seu filho, sabe? O seu filho, a sua filha aí no seu ventre, ok? Ele quer dar de presente essa graça. Ele morreu por esse seu filho, sua filha, seu neto, sua neta. Então, por favor, não desanime, mas viva com esperança, porque nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. O nosso Deus é o Deus da graça. A graça que vai alcançar, não importa quem e não importa onde ele estiver. Um grande abraço para você e a gente se vê aqui de novo em uma outra oportunidade. Tchau!